E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme e esse aqui é o terceiro vídeo do módulo de astronomia do curso Astroem. Vamos lá? Nós vamos apresentar a vida de uma estrela. Bom, mas antes de começarmos, o que é uma estrela? Estrelas são grandes esferas de plasma mantidas por sua própria gravidade. As estrelas emitem luz, calor e outros tipos de radiação em razão dos processos de fusão nuclear que ocorrem em seu interior, liberando grandes quantidades de energia. Bom, agora que nós entendemos o que é uma estrela, vamos partir para como as estrelas são criadas. As estrelas formam-se pela condensação de gases que se aglutinam pela atração gravitacional. As grandes nebulosas, por exemplo, são berçários de estrelas, uma vez que, em seu interior, grandes nuvens moleculares dão origem a novas estrelas. Quando os gases responsáveis pela formação estelar aproximam-se, a velocidade deles aumenta, impulsionada pela gravidade local, bem como sua densidade e temperatura. Durante um período que pode levar até 10 milhões de anos, estas protoestrelas, estrelas em estágio inicial de formação, são compactadas por sua própria gravidade até que a pressão e temperatura em seu núcleo seja suficiente para que os átomos de hidrogênio fundam-se, produzindo núcleos de hélio. As estrelas que extraem a sua energia de fusão dos átomos de hidrogênio são chamadas de estrelas de sequência principal. Esse tipo de estrela corresponde a cerca de 90% de todas as estrelas do universo. Bom, agora seguindo a aula, nós temos do que as estrelas são feitas. A maior parte das estrelas, cuja massa é a metade da massa do Sol até 2,5 vezes a sua massa, são compostas de hélio e hidrogênio, os elementos mais abundantes do universo. Isso acontece porque essas estrelas não têm gravidade nem temperatura suficientemente alta para fundir elementos mais pesados. Quando as estrelas são muito massivas, entre 5 e 10 vezes a massa do Sol, como as supergigantes, no seu interior são formados elementos mais pesados que o hélio. O estágio final de vida dessas estrelas é uma supernova, uma grande explosão que lança toda a sua matéria e energia pelo espaço, dando origem a outras estrelas e planetas. Interessante, não? Agora, vamos entender um pouco mais sobre a vida e a morte das estrelas. O tempo de vida das estrelas depende de sua massa. A rapidez com qual elas consomem o seu combustível é o que diz quanto tempo a estrela mantém o seu brilho. O Sol, por exemplo, consome menos de 0,01% de sua massa anualmente, aumentando sua temperatura e luminosidade. Estima-se que, desde o momento em que o Sol tornou-se uma estrela de sequência principal, 4,6 bilhões de anos atrás, o seu brilho tem aumentado mais de 40%. As estrelas de sequência principal, chamadas de estrelas anãs, são a absoluta maioria das estrelas no universo. O nosso Sol, por exemplo, trata-se de uma anã amarela, uma estrela de sequência principal de baixa temperatura, quando comparada às estrelas mais quentes, como as anãs azuis. Confira alguns dos estágios evolutivos das estrelas de acordo com sua massa. Vamos lá? Estrela muito pouco massiva são estrelas cujas massas são de até metade da massa solar. Eventualmente resfriam-se após consumir o hidrogênio em seu interior, tornando-se teoricamente anãs brancas, formadas exclusivamente por hélio. Entretanto, o tempo de vida calculado para esse tipo de estrela é maior que a do próprio universo. Por isso, as estrelas existentes ainda se tornaram anãs brancas. Estrelas pouco massivas são estrelas com estágio final de vida. Estrelas de até 2,5 a massa do Sol passam a formar átomos de carbono e oxigênio em seu núcleo, com a diminuição de sua massa e consequente diminuição de seu campo gravitacional. Essas estrelas tornam-se gigantes,
Durante sua expansão, essas estrelas expelem suas camadas exteriores, formando nebulosas planetárias. Estrelas de massa intermediária são estrelas que têm uma evolução parecida com as estrelas pouco massivas. Depois de sua expansão, deixam para trás apenas seu núcleo, dando origem às estrelas anãs. E, por fim, as estrelas massivas. Após ter fundido todo o seu hidrogênio, essas estrelas expandem-se, tornando estrelas supergigantes. Nesse período, passam a fundir elementos pesados, até que sua gravidade não consiga suportar a força das reações nucleares. Quando isso acontece, essas estrelas explodem, lançando o seu conteúdo pelo espaço em velocidade altíssima. Agora que entendemos todo o processo de vida e morte das estrelas, sua formação, vamos ver os tipos de estrelas que existem. Existem diversos tipos. Essa designação depende de duas coisas: da classificação espectral, que diz respeito à temperatura da estrela, e ao tamanho e massa da estrela. A classificação espectral é dada em cores, em ordem crescente de temperatura. Temos estrelas vermelhas, laranjas, amarelas, brancas, azuis e entre outras. Olhe as imagens que você pode ver seguindo aqui, o padrão de cor. Agora eu vou contar para vocês algumas das estrelas que são mais importantes no nosso universo. Estrelas azuis são estrelas extremamente quentes. A temperatura de sua superfície pode atingir 30.000 kelvins. São estrelas muito novas em comparação com as demais tipos. A maioria dessas estrelas foi criada há menos de 40 milhões de anos. Anãs amarelas, assim como o Sol, são estrelas não muito antigas, existindo há bilhões de anos. O futuro dessas estrelas é de se tornar uma gigante vermelha. Anãs vermelhas são as estrelas mais comuns, representam cerca de 73% das estrelas do universo. Seu brilho é fraco, são estrelas pouco massivas. As gigantes azuis são estrelas de temperatura superior a 10.000 kelvins, muito massivas, podendo apresentar até 250 vezes a massa do Sol. Supergigantes azuis são raras, extremamente quentes e brilhantes, podem apresentar até 1000 vezes a massa do Sol. As anãs brancas, essas são formadas pelos núcleos de outras estrelas que ejetaram suas camadas externas. Essas estrelas já não produzem mais fusões nucleares e comumente rotacionam em torno de seu eixo com velocidade muito alta. E por fim, as estrelas de nêutron são estrelas que foram tão comprimidas que todos os seus prótons e elétrons ejeitaram-se em razão da repulsão elétrica. São muito pequenas, têm entre 5 e 15 km de raio e sua temperatura excede centenas de milhares de graus Celsius. Bom, agora uma pequena curiosidade. Em alguns casos, estrelas supermassivas com massa superior a 3 massas solares podem se colapsar, dando origem aos buracos negros. Os buracos negros não permitem que a luz escape do seu interior em razão de sua enorme gravidade. No entanto, em volta dos buracos negros é possível observar os discos de acreção. São os gases de outras estrelas que o orbitam quando acelerados em direção ao horizonte de eventos, a região dos buracos negros de onde nada escapa. Bom, e com isso encerramos a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, curte aí a gente, compartilhe com os amiguinhos e espero nos reencontrarmos num próximo vídeo. Até mais.